Olá pessoal, saudações tricolores. Vocês estão me vendo de camisa de um time campeão, o maior time de basquete, a maior franquia de basquete do mundo, Boston Celtics. Ganhou domingo passado o 18º título, é o maior vencedor de títulos do basquete americano, que por um acaso é o basquete mundial. Por isso que eles se proclamam campeões mundiais, porque são mesmo. Só dá para encarar com eles os servos e os jugoslavos. Esses caras jogam basquete igual, são tão tarados quanto. Mas antes de falar eu vou falar do basquete no final do vídeo. Vou contar para vocês por que eu virei Boston, por que eu, no dia que vi o Boston, no dia seguinte, tive a maior alegria da minha vida de ver o Fluminense perder, mas muita alegria. E depois eu tive mais duas alegrias vendo o Fluminense perder. É difícil falar isso, né? Então, quem quiser saber o porquê de eu ser Boston e de ter tido alegrias de ver o Fluminense perder, eu tive várias alegrias de ver o Fluminense perder, mas eu tive três muito grandes. A primeira, principalmente, é só acompanhar no final do vídeo. Vamos começar o nosso vídeo. Antes de falar do nosso vídeo, falar do nosso assunto principal, o nosso jogo de quase vida ou morte para nós, tricolores, para o Fluminense Futebol Clube, e para mim um jogo de morte ou morte para o Fernando Diniz. Mas eu queria anunciar duas coisas aqui. Primeiro, tem um canal novo no YouTube, que eu acho que todo tricolor deveria ver sempre. Não é um canal, eu acredito que não venha a ser um canal, não venha a se tornar um canal como, por exemplo, o do Ilan, o do Lessa, o do Amaral, o do Thiago Ferreira, o Ligados no Flu, que tem vídeos todo dia. Vocês veem que o meu vídeo não é todo dia, eu tenho 2 vídeos por semana e só. Não peço também monetização, não peço likes, nem peço sininho, nem peço inscrição. Se inscreve quem quer. Mas apareceu um novo canal muito bom de se ver. É o canal do Laranja. Quem quiser saber de táticas do Fluminense, mostrando o Renan Reis, que é o Laranja Tricolor. Acho que todos vocês que acompanham o canal já conhecem. Ele é sensacional e fez um canal exatamente para isso. Para mostrar as variações táticas do Fluminense, com o próprio Fluminense jogando, quer dizer, ele para o vídeo, vai mostrando, explica. Eu acho que é um canal sensacional, diferente de mim, diferente de todos os outros que a gente fala aqui do que aconteceu com o Fluminense. Quem tem informações de cocheira, que são jornalistas que já cobriram o Fluminense ou que são enfronhados no meio, tem informações, não é o meu caso, eu sou um cara só torcedor, mais nada. E faço parte de um grupo do projeto do estádio, que é o Laranjeiras 21. Mas o canal do Laranja é um canal sensacional, é só entrar e se inscrever, porque vai valer a pena. A outra coisa é que hoje tem jogo do Fluminense, e quem quiser ver o jogo na TV, mas ouvindo o jogo com quem é tricolor, é só entrar na Web Rádio Fluminense e ver aqui no nosso canal também, que a gente faz pool com a Web Rádio Fluminense. E muito provavelmente, contra o Vitória, se tudo não tiver problemas, eu vou comentar o jogo. Eu era, inclusive, para fazer hoje, fazer o pós-jogo no cantinho do Laranjal e Panorama Tricolor, mas não dá, porque hoje vou ter visitas aqui em casa, então não tenho condições. Mas olha, se inscrevam na Web Rádio Fluminense e no canal do Laranja. Vale a pena, vai valer, vocês vão gostar muito. Aliás, eu tenho umas coisas que eu gostaria de falar com o Renan, que iria me ajudar muito se ele fizesse para eu poder mostrar aqui no canal. Mas eu vou conversar com ele depois. Se ele tiver tempo, eu vou pedir esse favor a ele, porque ele vai apresentar e eu vou só chupar e colocar o canal dele aqui comigo. Vamos falar do Fluminense? Falei dos dinizistas. Os dinizistas acham que ainda tem que esperar o Diniz, porque ele vai reformular. Não vai reformular. O Diniz, o Amaral mostrou, o Gabriel Amaral mostrou na semana passada não, no domingo, uma entrevista do Fernando Diniz, uma coletiva, né? Coletiva depois do jogo, contra o CSA em 2019, e mostrou a coletiva dele agora, que ele foi grosso pra caramba, pra variar, e continuou sendo grosso com o jornalista, depois ficou desafiando o jornalista, vai voltar aqui, vai perguntar, aquelas palhaçadas do Diniz. Soberba, impressionante. Então, ele fala que ele acredita naquilo, que é a vida dele, que ele pensou naquilo, que ele acredita, tudo bem, ele está morrendo afogado, mas ele não deve levar junto o Fluminense, que ele vai morrer afogado em outros locais.
Mas tem os dinizistas que são xiitas, fazendo aquele termo que se usa, né? Não, tem que esperar, porque ele nos deu a Libertadores. Ouvir isso é para morrer. Ouvir que o Keno não pode ser barrado porque ele fez 2 assistências. Peraí, pô, então vamos recontratar o Adriano Magrão, porque no Brasil tem 2 títulos nacionais importantes, ambos dão vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Nós temos uma Copa do Brasil. Quem nos deu a Copa do Brasil? Por esse raciocínio torto da assistência do Keno, das assistências do Keno, então quem nos deu a Copa do Brasil foi o Adriano Magrão. Porque quem estava no Maracanã, como eu estava, Fluminense e Figueirense, primeira partida da final, o cara me dá um bico lá de longe, que nem o Ganso deu agora contra o Atlético Goianiense. Só que foi no meio do gol. Ele não foi um bico lá na gaveta, que nem o do Ganso, não. Foi no meio do gol. Fernando Henrique aceitou. Foi mais ou menos que nem o gol do Ademar, que o Murilo aceitou lá no Brasileiro, na Copa União. Foi mais ou menos a mesma coisa. O Fernando Henrique sempre teve uma certa mídia, ninguém falou. Aí, pô, quem estava no Maracanã falou assim, pô, ferrou. Os caras estavam jogando melhor que a gente, acharam um gol. Como é que vai ser? De repente, gol do Fluminense. Gol de quem? Adriano Magrão. Na hora eu falei para a pessoa que estava, aquele amigo da hora, né, que a gente não conhece, que começa a conversar com os caras do lado, se abraça, se pula, se beija e marca no dia seguinte, nunca mais se encontra. Então, falei para ele, pô, cara, esse gol salvou a gente. Foi as 2 únicas vezes na minha vida que eu falei isso, ó, esse gol salvou a gente. Foi esse gol e o gol do Tuta contra o Volta Redonda, aquele gol que ele fez no final do jogo. Eu falei assim, pô, esse gol salvou a gente vai ganhar aqui a segunda partida. E ganhamos. Com aquele cucuruto do Antônio Carlos. Aí nós vamos para Florianópolis. Quem é que faz a assistência para o Roger? Adriano Magrão. Então tinha que ter uma estátua para ele também, porque ele fez um gol e uma assistência. Ou então para o Keno, porque a gente só foi para o Cano. A gente só foi para a final da Libertadores, porque no jogo anterior com o Internacional, o Cano fez 2 gols no primeiro jogo, 1 gol no segundo e assistência do outro gol. Quer dizer, o cara fez 3 gols e uma assistência. Mas o importante são as assistências do Keno, que é um jogador mediano. Não sei por que ele ganha tanto dinheiro. Esse cara não é essas coisas. Pô. Jogador sem iniciativa. Um jogador que pode partir para cima, que tem tudo e não parte. É um jogador que tem que marcar e não marca. Mas ele tem um fã-clube que nem o fã-clube do Diniz. Mas vamos falar, falei demais aqui, vamos falar do jogo de hoje. O Diniz deu essa declaração de que não vai mudar. É o que ele acredita, a gente sabe que o que ele acredita é morrer. Mas ele não pode matar o Fluminense junto. A gente não quer morrer. Ele que se suicide, nós não. Então ele vai fazer mudanças. Agora vai fazer mudanças porque tem 10, 12, 13 desfalques. É outra coisa estranha. É tudo blindado, aí de repente embarcou, de repente sai informação do Ilan, olha, 4 não foram. Depois você vai no Thiago Ferreira, vai no Lessa, vai no Gabriel Amaral, vai no Ligados no Flu. Olha, são 10 desfalques. Quer dizer, é tudo nebuloso. Será que isso aí é tudo para escolher? Os caras estão indo em outro voo para chegar na hora e tentar enganar o Cruzeiro? Então, o Cruzeiro é nosso freguês. Isso aí, estatisticamente, está chegando a hora que ele vai ganhar. Eu acredito muito nisso. Estatisticamente, está chegando a hora que ele vai ganhar, não vai perder todas. Agora, inclusive, é uma hora dele ganhar, porque o Fluminense está mal. Mas o Fernando Diniz, ele não vai mudar. E, ao mesmo tempo, ele diz que vai fazer mudança. Então, a mudança que ele vai fazer, ele só tem 2 mudanças para fazer. Jogadores, me parece que agora ele vai fazer mudança de jogador, porque faltando 10. Tem uma que me dá calafrios, né? Que disse que o Fábio não vai jogar. Aí é para começar a rezar agora, acender as velas agora, fazer as promessas agora. Porque o certo seria o Vitor Eudes, né? Botar o Felipe Alves lá, a não ser que esse cara faça a partida da vida dele se ele jogar. Porque as possibilidades de a gente tomar um cacete é enorme com ele no gol. Mas aí se ele fechar o gol, o Yunis vem naquela soberba dele, dizendo, tá vendo? Falam mal dele, olha aí, agarrou tudo. E ele se esquece do jogo do Botafogo. Esquece do jogo do Botafogo. Aquele 4-2, que ele foi o responsável por 2 gols. Com a mão de maionese, pulando atrasado. Mas Então a gente vai jogar da mesma maneira, porque o Fernando Diniz disse que não vai mudar o que ele acredita.
O que ele pode fazer é colocar um novo time, que ele vai ter que colocar se tiver os 10 desfalques mesmo. Aí tem importância saber quem que ele vai colocar. Quem? E o máximo que ele pode fazer é trocar a armação do time. Mas vai continuar com toque-toque lá atrás, com aquela saidinha ridícula. Vai continuar com aquele maior percentual de passos tudo para o lado e para trás. Agora, o que vai ser de garra, de importante, o importante do Fluminense sempre foi aquele toque-toque na frente. Se a gente pegar, é fácil, vai no YouTube, aqui no YouTube, entra lá, Fluminense 4, Flamengo 2, final do Campeonato Carioca. Procura o jogo inteiro e olha, porque tem o jogo inteiro, é só procurar. O Flamengo não marcava a gente lá. Aqueles lances que a gente, de vez em quando, a gente mostra, a gente vê no Twitter, vê no Instagram, vê no Zap, que passam pra gente, são bolas que o Fluminense troca passe da intermediária na intermediária deles. A bola roda, no máximo que vai no grande círculo nosso e volta. Os caras não tocam na bola. E isso acabou. E esse toque-toque lá atrás não existia, porque ninguém marcava a gente lá. Quando marcava, eram 2 caras apertando e acabou. Os caras saíam jogando. Então, esse toque-toque lá na frente a gente não faz mais. Não tem mais jogada de 1-2. Por exemplo, o Samuel Xavier dá e recebe na frente. Ou então o Marquinhos dá no Samuel Xavier e recebe na frente. Isso não tem mais. O Marquinhos, quando vai na linha de fundo, é porque ele fez a jogada para ele mesmo. Estou mentindo? Não, estou falando a verdade. Aí, quando ele não faz isso, o que acontece? A bola não chega no cano. Aí não chega no Cano, o Cano não faz gol, o nego, o Cano tá mal, hein? Tá, ele tá com algum problema físico, tá assim. Agora, dizer que ele não faz gol porque ele tá mal, não. Ele não faz gol porque a bola não chega nele. Ah, chegou 2 bolas nele, ele não fez gol. Quer dizer, ele tem que fazer 10 gols por partida, porque se chegar a 10 bolas, tem que estar dentro do gol e fazer o gol. Todo cara perde gol, pô. Agora, para ele perder gol, ele tem que ter oportunidade de fazer e perder, pô. Então, falando sobre o que o Diniz vai fazer, na minha opinião, ele vai armar o time num... Eu não acredito que ele faça 4-3-3, porque isso aí ele não vai mudar absolutamente nada. Porque qual é o time que o Diniz vai escalar hoje? Um goleiro, que para mim, se o Fábio não jogar, tinha que ser o Vitor Eudes, que é muito... O Vitor Eudes tem tudo para ser um goleiro do Fluminense, com a estirpe de goleiro do Fluminense. Felipe Alves é fraquíssimo. Então vai ser um goleiro. Vou torcer para que o Fábio volte correndo para Belo Horizonte. Vai correndo. Quem que ele vai colocar? Meu medo, Marquinhos de lateral esquerdo, lateral direito. Porque ele levou o Justen, pô. Então coloca o Justen. Mas ele vai colocar o Marquinhos. Thiago Santos, perfeito. Eu espero que ele não coloque o Martinelli, que ele coloque o Antônio Carlos. Thiago Santos e Antônio Carlos. E o Diogo Barbosa, porque o Marcelo não viajou, a não ser que o Marcelo vá hoje. Meio de campo, ele vai colocar Martinelli, Lima e Renato Augusto. Ataque. Se correr tudo normal, ele vai colocar Marquinhos, Cano e Keno. Ou seja, ele não vai mudar nada. Se ele mudar, o que ele vai fazer vai ser o seguinte: a defesa foi essa que eu armei. Ele vai botar o Marquinhos de lateral direito. Meio de campo vai ser com... Se ele mudar o esquema, vai ser Martinelli, Lima, Alexander ou um outro jogador e Renato Augusto. Ataque Marquinhos, se o Marquinhos não jogar de lateral esquerdo, ou Keno, ou Douglas Costa e Cano. Vai ser isso, vai jogar no 4-4-2. Essa vai ser a mudança dele. E vai continuar com o toque-toque lá atrás. Se ele fizer diferente disso, vai ser uma surpresa para o mundo. Não é para mim, não, nem para a torcida do Fluminense, é para o mundo. Porque ele não vai mudar o estilo de jogo dele. Agora, qual seria a minha escalação? Vitor Eudes, se o Fábio não puder jogar. Se o Fábio puder jogar, é claro, Fábio. Vitor Eudes, Justen, Thiago Santos, Antônio Carlos, Diogo Barbosa. Felipe Andrade, de cabeça de área. Felipe Andrade fechando o meio. Felipe Andrade, Martinelli, Lima e Renato Augusto. Marquinhos e Cano. Ou Marquinhos, se o Cano não puder jogar, porque ele está mancando. O John Kennedy.
E deixar já o Cauã Elias, que eu não sei se viajou, porque o Isaac também falaram que não viajou. Levaram o Lucumi? Pelo menos levaram o Lucumi. A gente sabe que o Douglas Costa, a não sei que ele também tome alguma, se injete alguma coisa, cheire, fique doidão e jogue, né, pô? Ele não tá jogando nada. Então o que a gente pode esperar do jogo do Fluminense? Eu armaria no 4-4-2. Não estou pensando no Fernando Diniz, não, tá? Estou pensando no Fluminense. Eu armaria no 4-4-2 para começar, porque é o estilo de jogo que eu gosto. Porque defende mais, fecha mais o meio. E por isso que eu colocaria o Felipe Andrade. Porque ele é um cabeça de área, ele fecha ali, dá os cacetes quando tem que dar, que nem o Jandir, meu ídolo. No time de 83, 84, 85 era o Jandir. O jogador que eu mais gostava. Mais do que do Romerito, do Assis. Claro, gostava de todos esses também. Mas aquele cara que falava assim, pô, aqui atrás, deixa comigo que eu seguro. E segurava mesmo. O Felipe Andrade é desse estilo. Se tiver que dar um cacete, ele dá. A gente precisa de um cara desse agora. É do Diogro. Vocês se lembram do Diogro, de 2009? Grosso pra cacete, mas, porra, batia. A gente precisa de um cara que bata. Não é um cara desonesto, não. É um cara que bata. É um cara que chegue junto. Se tiver que fazer uma falta, faz. Não é pra quebrar o cara. Faz a falta pra parar o jogo, pô. Vamos ver. Agora, são coisas que a gente pode pensar. Qual seria o meu time titular se o Fernando Diniz tivesse todo mundo à mão e pudesse mudar alguma coisa? No estilo dele, no estilo não, com aquele toque-toque ridículo dele lá atrás. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Manuel e Diogo Barbosa, ou Rafael Monteiro. Ou o Rafael Monteiro, o Diogo Barbosa parece um vagalume, ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. O meu meio de campo seria Felipe Andrade, Marcelo, Lima ou Martinelli, na minha preferência Martinelli, e Ganso ou Renato Augusto, porque a gente não tem outros. No ataque, Arias, eu acho que o Arias não vai sair. Eu acho que o André sai, achava que os dois não iam sair, mas acho que o André sai. Mas o Arias, se sair, vai ser por uma proposta dessa de 5 milhões de euros para o Fluminense. Vai vendo. O Arias, que merece pelo menos 20 milhões, vai sair por 10. 50 para a gente, 50 para o time dele lá da Colômbia. Vai sair porque o Mário Bittencourt está lá desesperado, tendo que vender. Mas eu armaria o meio de campo com isso que eu falei. Felipe Andrade, claro, se o André não for vendido, André. Mas Felipe Andrade, levando em consideração que o André vai sair, Felipe Andrade, Marcelo, Martinelli e Ganso ou Renato Augusto. Na frente, Arias e Cano. Acabou. Joga no 4-4-2 que pode dar samba, porque fecha o meio. Esqueci, falei uma coisa errada. Falei do Justin, colocaria o Calegari. Ou o Calegari na cabeça de área hoje. No 4-4-2, ou o Calegari na posição dele, cabeça de área, ou o Calegari de lateral direito, que ele não jogou um ano no Fluminense assim. Pelo menos ele vai ficar plantadão ali e não vai subir. Porque o apoio não é o forte dele. E dá uma certa tristeza, porque a gente vê o Fluminense morrendo com o apoio da presidência, da direção, da gerência. Estou falando de Mário, Fred e Angione. Já era para o cara ter ido embora. Não tem mais chance. Está dando chance para ele porque ele deu a Libertadores, tudo bem. Mas se perder hoje, corta hoje. Ah, mas vai colocar quem? O Marcão? Vai colocar o Marcão, claro. Não tem outro, porque ele vai ter que contratar um técnico. Não está contratado hoje. Manda o cara, se perder, bota o cara logo para fora. Acerta lá a rescisão, que é o que ele quer, porque ele vai mamar uma grana. Porque é muito mal explicado essa renovação com o time jogando mal pra cacete. E bota o Marcão. O Marcão pode perder, qual o problema? Com o Vinícius a gente vai perder, a diferença é essa. Um pode, o outro vai. Só isso. Eu adoraria que eu queimasse a língua. Hoje o Fluminense desse uma enfiada e domingo o Fluminense ganhasse com o Diniz. Eu ia ficar feliz. Não pelo Diniz, eu ia ficar feliz pelo Fluminense, pô. Porque as pessoas têm que entender que é o seguinte, eu passo. Você que está me vendo aí, passa. O Mário Bittencourt, passa. O Fred, passa. O Diniz, passa. O Fluminense não passa. O Fluminense existe hoje pela nossa torcida. Existiu até 1950 pelos sócios,
até 60, pelos sócios, que mantiveram o clube. Até 70, quem mantinha o clube e mantinha a torcida era o clube, eram os sócios. Depois ficou grande para o sócio manter e começou a entrar dívida. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não é do Fluminense, não, é do futebol brasileiro inteiro. Então, hoje, o time depende de nós. Se nós acabarmos, acaba o Fluminense. Mas se a gente for, nasceu o meu filho, vai ser, nasceu o meu neto é tricolor. Já estou renovado, já renovei meu filho e meu neto. Provavelmente o meu bisneto, que eu não devo conhecer, eu não deverei conhecer, vai ser tricolor também. Então o Fluminense está mantido. Eu não, eu já fui embora. Oscar Cox foi embora. Guilherme foi embora. Pinheiro foi embora. Zezé Moreira foi embora. É outra coisa. Porque o Diniz nos deu as Libertadores. O maior título que nós temos é o Mundial. Queira ou não, é um Mundial. A Libertadores é importante hoje por causa da mídia, porque naquela época não existia isso. Quem era o nosso técnico em 52? Então ele tinha que estar, se estiver no túmulo, ele tinha que estar acompanhando o time por sessão espírita. Manda fazer isso, troca aquilo, escala não sei quem. Porra, o Fluminense é muito mais importante que todos nós. O Fluminense vive por causa das nossas almas. Por isso que o Fluminense ganha uma alma, a nossa. Se a gente morrer, o Fluminense morre. Quer dizer, se toda a torcida morrer, o Fluminense morre. Então, o Diniz pode ganhar. Você quer que o Diniz vença? Claro, eu quero que o Fluminense vença, não é o Diniz. Estou um pouco me lixando pro Diniz. Quero que o Fluminense vença. Se ele conseguir uma vitória hoje contra o Fla-Flu, ele vai continuar, mas eu vou ficar feliz que a gente vai ter feito em 2 jogos o que nós não fizemos, o que nós só fizemos em 10. E outra coisa, para você escapar do rebaixamento, você tem que ter 13 vitórias. 13. Pode fazer as contas. 13 vitórias. Porque aí tem uns empates da 45, 46, 44, 45. Mas quem tem 13 vitórias não é rebaixado. Estão nos faltando 12 vitórias. Essa é a conta que preocupa. Se você empatar todos os jogos, você vai ter 35 pontos, 37, 38 pontos. Se empatar todos os jogos, é rebaixado. Agora, se você ganhar 13 jogos, são 39 pontos. O resto de empate vai embora. Então, nos faltam 12 vitórias para acabar esse sofrimento. Embora eu, como um camarada otimista, acredito que hoje em dia a gente está numa situação muito ruim. O que preocupa é a gente estar com o Diniz, que não vai mudar o esquema de jogo, falado por ele próprio, e a gente conseguir 13 vitórias. Mas se em condições normais, a gente consegue. Dá para acertar o time. O time é um time razoável pra caramba, bom time. Falta preparo físico? Falta. Tem que começar a mesclar. Foi o que o Cuca fez em 2009. Então é isso. Eu acho que tem que dispensar um monte de jogador, fazer acordo. Não fazer acordo com mandando o cara embora com um zap nem com um e-mail. Chama o cara e vamos fazer um acordo aqui, porque a gente vai ter que dispensar. Uma coisa que ninguém fala, eu acho que hoje o Diniz vai dar uma chance pro Terãs. De bobear, o Terãs começa de titular. Qual vai ser o time do Diniz? Vão ser os mesmos. Talvez o Terãs entre, comece de titular. Pena que o Isaac era um cara que podia, vai jogar no 4-3-3, podia jogar de titular, mas eu acredito que ele vai cair no 4-4-2, porque quem tem medo. Então ele vai manter o toque-toque com 4-4-2, que é um esquema que ele jogou, e foi o esquema que mais fez sucesso com ele. Eu não consigo entender porque ele vai para o 4-3-3, que é o pior esquema que existe no futebol, 4-3-3. O 4-3-3 só é melhor que o 4-2-4. Aliás, foi por isso que o 4-3-3 surgiu, graças ao Zagallo aqui no Brasil, na Copa de 58. Quando ele começou a jogar de ponta esquerda recuado, aí fazia o 4-3-3. Aí se criou no Brasil ponta esquerda recuado, para cair no 4-3-3. 4-3-3 você defende mais do que no 4-2-4, então isso é melhor. Mas o 4-4-2 você defende muito mais. No 3-5-2 você defende mais ainda. Agora, no 4-3-3 é uma bosta. Ainda mais com o time que a gente tem, que é um time desinteressado. Mas é isso, gente. Agora eu vou contar para vocês por que eu uso essa camisa, por que eu sou bosta. Nós íamos decidir o título de infanto contra o Fluminense. Naquela época o campeonato era turno e retorno. Não existia playoff, como hoje existe em qualquer categoria, de qualquer coisa, de qualquer esporte. E nós era um campeonato de 10 clubes. E o Tijuca, que era o meu clube, só tinha perdido uma única partida. E o Fluminense também só tinha perdido uma única partida. O Fluminense tinha vencido a gente no Tijuca por 5 pontos.
E tinha perdido para o Riachuelo, que foi o terceiro colocado também. Então, nós chegamos lá, como nós vencemos os 2 jogos do Riachuelo, o Riachuelo estava em terceiro. E o Fluminense tinha vencido o Riachuelo uma partida e perdido a outra. Aí nós fomos para jogar nas Laranjeiras contra o Fluminense. O vencedor seria o campeão. Como não existe empate no basquete, você tem tantas prorrogações, quantas forem necessárias até sair um vencedor, ali ia sair o campeão. Aí nós fomos para o jogo e vencemos o Fluminense. Vencemos o Fluminense de carroçada. Botamos 20 pontos de diferença em cima do Fluminense. A zebra foi nós termos perdido para o Fluminense em casa. Eu nunca fiquei tão feliz da minha vida do Fluminense perder. Perdeu para mim. Afinal de contas, entre o Fluminense e eu prefiro a mim. Claro, se eu preferisse o Fluminense, eu seria uma pessoa doente. Mas por que eu sou Boston? O Tijuca, que é conhecido como clube cidade, as pessoas pensam que o Tijuca é um clube pequeno. O Tijuca é um quarteirão inteiro. O Tijuca tem a Conde de Bonfim, a Desembargador Isidro, aquela rua nova, que é a rua Abelardo Chaquinha Barbosa, e a Henry Ford, tudo ali dentro de Tijuca, é gigante. Pra vocês terem uma ideia, é maior que o Fluminense. Fluminense incluindo o campo, incluindo o estádio. A área do Tijuca é maior que a área do Fluminense, com o Fluminense incluindo o estádio. Então, a gente está... E dentro do Tijuca tinha antigamente uma casa que era concentração. Era uma casa grande pra caramba, e tinha vários beliches. E a gente ia jogar a final contra o Fluminense. E os nossos técnicos falaram, era o técnico e o assistente técnico, os dois já estão falecidos. Não vamos deixar essa molecada sair não, todo mundo vai pra festa. Vamos segurar esses garotos aqui. Vai ter concentração. Pô, a gente ficou feliz da vida, vamos ter concentração. Vai ser aquela zona na concentração. Não foi. Tinha um monitor para não deixar ter zona. Mas à noite, para não poder sair para uma festinha, não poder fazer nada, olha, nós vamos ver um filme. Não era vídeo naquela época, era filme. 16 milímetros. Aí nós fomos para o colégio Fisch, que era um colégio que tinha na Tijuca, na rua Itacuruçá, que um dos técnicos era professor lá, e nós fomos ver a final do campeonato de 66. Foi Boston Celtics e acho que era Cincinnati Royals, que jogava o Oscar Robertson, que era bom pra caramba. Mas o Boston tinha o maior jogador do basquete daquela época, que era o Bill Russell, um pivôzão. O cara era um monstro jogando. E tinha jogado no Tijuca contra o Flamengo, quando ele era da Universidade de São Francisco. A Universidade de São Francisco veio ao Brasil fazer uns amistosos, jogou em São Paulo contra o Sírio-Libanês e no Tijuca jogou contra o Flamengo. Aí eu comecei a ver o jogo, mas me encantei com o time do Boston. O time é um timaço. Aí eu falei assim, pô, esse time é completamente diferente de ver um jogo no Brasil. Aí eu falei assim, esse é meu time. Aí o Bill Russell era o próprio técnico, virou o próprio técnico. A partir daquele jogo ele passou a ser o jogador e técnico. É uma coisa que nunca aconteceu na NBA. E foi tricampeão sendo ele jogador e técnico. Ele morreu, acho que ano passado, Bill Russell. Com a camisa número 6, que está lá pendurada no estádio do Boston. Aí eu virei Boston. Desde lá, aí comecei a acompanhar o Boston, ficava procurando os resultados. Naquela época não tinha internet, né? A internet é uma coisa dos anos 90 para cá. Aí ficava procurando ler no Globo, Jornal dos Esportes, quando saía alguma coisa. Aí eu lia, pô, o Boston. Não tinha como pesquisar isso. Né? De 90 eu comecei a pesquisar. A partir de quando teve a internet, eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar Boston Celtics. Aí começava a ver os jogos. Ver não, começava a saber os resultados. Aí o Luciano do Vale começou a mostrar, eu comecei a ver. Meu filho, na mesma época, virou Chicago Bulls. Eu falava para ele, pô, cara, torce pro Bangu de lá. Os caras foram 6 vezes campeões com o Michael Jordan. Também por causa disso, né? Mas é isso. As outras duas vezes que eu vibrei com a derrota do Fluminense foi meu irmão, que jogava na categoria embaixo da minha. E ele foi tricampeão carioca de basquete, estadual, e 2 finais contra o Fluminense. Ele jogava na mesma categoria que o Pedro Bial. Então foi uma vez ao Fluminense, que um dos títulos foram vencidos no Fluminense também, que nem nós. Nós ganhamos lá também, do Fluminense. Fiquei feliz da vida, meu irmão foi campeão. E a outra foi no Tijuca também, fiquei feliz da vida, meu irmão foi campeão. Fora o fato de meu filho, quando venceu o Fluminense, também ficava feliz, era meu filho. Fora disso, não torço contra. E quando joga Tijuca e Fluminense, eu não vejo o jogo. Eu não quero ficar, eu fico feliz com qualquer vitória e fico triste com qualquer derrota. É isso.
Falou, gente. Esse foi o motivo de eu ficar feliz por ter visto o Fluminense perder, porque eu venci o Fluminense. E foi por isso que eu virei Boston Celtics. Ah, outra coisa. Canal do Laranja e Web Rádio Fluminense. Hoje, ouvindo o jogo, vendo o jogo na TV, ouvindo o comentário na internet. E o canal Laranja, provavelmente amanhã, já vai ter um vídeo com o Renan Reis mostrando coisas do jogo, ou se não for amanhã, vai ser depois de amanhã, porque ele vai fazer uma análise.